E no vídeo de hoje vamos para mais uma história, dessa vez sobre esperar em Deus. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, basta escrever para o e-mail que está aparecendo agora e me incluir uma autorização. E eu leio aqui no canal. Pode ficar tranquila que eu nunca vou liberar nomes nem nada desse estilo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada! Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Amo trovão, amo chuva, amo tudo isso. Você gosta também? Mas vamos à nossa história. Porque senão vai ficar esse reflexo aqui no meu óculos. Só um minutinho que eu já volto. Agora sim, vamos adiante. Para te contar a minha história esperando em Deus, eu vou ter que contar um pouco da minha vida antes disso. Eu fui a quarta filha entre os 9 que meus pais tiveram. Nunca nos faltou comida, mas de resto faltava tudo. Até mesmo um exemplo de pai, pois meu pai era muito galinha e achava que aquele comportamento era a coisa mais normal do mundo. Mesmo criança, eu via aquilo e não gostava. E dizia que eu nunca me casaria, porque eu não queria um homem como meu pai para ser meu marido. Os anos foram passando e, já adolescente, percebi que o comportamento do meu pai era ainda mais nojento. Minha mãe tentou terminar o casamento algumas vezes, mas meu pai dizia que mataria todos. Então, acho que por medo, ela nunca teve coragem de ir adiante. E, para nossa infelicidade, mamãe faleceu de uma hora para outra, e foi então que nossa vida virou de cabeça para baixo. Meus irmãos e eu já não éramos mais crianças, então fomos caçar trabalho. Por misericórdia divina, menos de um mês depois do falecimento da nossa mãe, estávamos todos empregados. Eu fui trabalhar em uma fábrica de produtos de limpeza, mas fiquei por pouco tempo, pois um dos chefes se engraçou para o meu lado e começamos a namorar. Eu tinha certeza que ele era o homem da minha vida, pois ele sempre cuidava de mim e da minha família com muito amor e carinho. Só que eu achava estranho a preocupação excessiva dele em que eu não engravidasse, ao ponto que ele me levava para tomar injeção e ainda tínhamos outros métodos de proteção. Tudo isso para ter certeza que eu não engravidaria dele. Depois, descobri que esse desespero todo era porque ele era casado. E então, mesmo sabendo que eu perderia quem eu achava que era o homem da minha vida e também a ajuda financeira, terminei o relacionamento e fui buscar trabalho. Consegui trabalho como caixa em um supermercado. Fiz amizade com uma menina que era crente e ela vivia falando de Jesus. Só que na época aquele papo me enchia o saco e eu nem dava muita atenção para ela. Na verdade, até mesmo zoava com a cara dela pelas costas. Eu ainda tinha esperança que ia namorar outro cara rico, mas só apareciam homens em situação ainda pior que a minha. Essa tal amiga crente sempre me dizia que estava orando para que eu encontrasse um homem bom, um homem de Deus, e eu praticamente ria na cara dela. Até que um dia eu li em uma dessas revistas baratinhas a história de uma mulher que era bem pobre e conheceu um cara ricaço em uma área nobre e casou com ele. Lembro que parecia que eu havia descoberto um tesouro e na noite seguinte, lá estava eu em um bar na área mais rica da minha cidade. E dito e feito. Um homem se aproximou e eu já estava me sentindo a mulher mais sortuda até que ele me perguntou quanto eu cobrava. Eu não sabia direito como reagir, mas só para zoar, falei um valor bem alto. Fiquei olhando para a cara dele, imaginando que ele iria sair fora. Para minha surpresa, ele aceitou. E o resto você já sabe, né? Depois disso, era como se eu tivesse descoberto um universo paralelo, pois eu cobrava valores exorbitantes e os caras pagavam. Obviamente saí do trabalho. E a tal amiga crente tentava manter contato comigo, mas eu nem respondia mais. Para que eu ia responder se eu nunca mais ia ver a fuça dela? E tudo estava indo muito bem. Eu estava juntando um dinheiro e não conseguia ver problema algum no que eu estava fazendo. Para mim, eram apenas negócios. Eu cobrava, tinha gente que pagava. Simples assim.
Só que um dia eu acordei em um local que eu não tinha ideia de onde era e eu estava machucada, muito machucada. E a pior parte, eu não lembrava de absolutamente nada. O pavor tomou conta de mim e, por mais confusa que eu estivesse, eu ali tive uma certeza: eu precisava mudar a minha vida. No desespero, pedi a Deus que me ajudasse, que eu mudaria tudo em mim. Só que assim que passou o susto, em poucas semanas eu já estava de volta àquela vida. Os dias viraram meses e uma noite, antes de trabalhar, dei uma olhada no telefone e lá estava mais uma mensagem da tal crente. Estou orando por você. Se precisar de qualquer coisa, entre em contato. Revirei os olhos. Que mulher mais chata e insistente. Depois de voltar para casa, quando fui dormir, estava com uma sensação super estranha e diferente. Pela primeira vez, eu estava me sentindo muito mal com a vida que estava levando. Só sei que chorei até que dormi. Nessa mesma noite, sonhei que estava embaixo de uma árvore com um monte de outras pessoas. Estávamos todos orando. Orando? Sim. E então ouvi uma voz dizendo: Essa é a fulana. Ela é minha filha preciosa. Eu desabei a chorar. Acordei no susto. Meio que sem pensar, peguei o telefone e liguei. Adivinha para quem? Para tal amiga crente. Quando conversamos, eu me abri completamente para ela. E a reação foi de acolhimento total. E no domingo seguinte, eu estava na igreja dela. E naquele mesmo dia eu aceitei Jesus. E na minha inocência, achei que todos os meus problemas se resolveriam magicamente. Afinal, agora eu era de Deus. Mas o ano seguinte foi de prova em cima de prova. Mas eu podia sentir que o Senhor estava caminhando comigo. Me confessei para os líderes da minha igreja e a esposa do pastor virou minha conselheira e disse que iríamos orar juntas para que o Senhor apresentasse o homem da minha vida e que eu tivesse fé de esperar por esse homem. Eu estava bem firme esperando, embora às vezes sofresse, achando que Deus estava demorando demais. E então, depois de um ano sem me relacionar com ninguém, me envolvi com um irmão da igreja. Só que o irmão não teve problema algum em dizer que isso de esperar não tinha nada a ver. E ainda fez questão de jogar o meu passado na minha cara. Terminamos. No ano seguinte, namorei outro carinha que tinha o mesmo pensamento e o mesmo comportamento. Mas esse ficava dizendo que não tinha problema, pois iríamos nos casar. Mas nada aconteceu. Não podia ser. Esse tipo de comportamento foi me fazendo ficar ressentida, porque uma coisa é estar em pecado abertamente, mas ver as pessoas pregando uma coisa e vivendo outra completamente diferente, isso já era demais para mim. Me fechei para o amor, me fechei para o casamento, me fechei para tudo. E claro, reclamei muito com Deus. Com o tempo, outras pessoas apareceram, todas falando de Deus. Só falando mesmo, mas sem viver o que está escrito. E mais uma vez falei para mim mesma: eu desisto. Vou aceitar que ficarei sozinha para sempre. E fui viver minha vida. Tudo estava bom, só que não estava ótimo. Porque afinal, eu queria muito um amor e parecia que Deus havia esquecido de mim. Durante esses meses orei, jejuei e mesmo sem acreditar de todo o coração, eu tinha sim esperança que Deus ia me mostrar um homem de valor. Foi nessa época que conheci o P. Ele veio à minha igreja em uma viagem missionária. Eu me interessei imediatamente assim que o vi e percebi que foi recíproco. Mas logo lembrei que seria bem provável que ele fosse como os outros irmãozinhos que eu havia namorado na igreja. Nos tornamos amigos e logo começamos a namorar. Mas no fundo eu sempre pensava: será quando que ele vai insistir para ir aos finalmentes, hein? Para minha surpresa, ele nunca tentou ir adiante. E um dia, pegando o pouquinho de coragem que eu tinha para tocar nesse assunto, abri o jogo com ele. Contei toda a minha história e disse que não sabia se fazia sentido se de esperar, pois eu nunca seria pura. Falei tudo isso aos prantos, já esperando que o namoro acabasse ali,
pois ele tinha uma história completamente diferente da minha, em especial no aspecto da pureza. E foi então que pude sentir a real misericórdia de Deus através de uma pessoa, pois ele disse: você fez tudo isso, você errou, mas você aceitou Jesus e você está querendo fazer o que é certo. Você já não é mais aquela pessoa do seu passado. Então, para mim, você é uma mulher pura sim. Meu coração se encheu de alegria. Depois nos casamos na mesma igreja onde nos conhecemos. E claro que uma das minhas madrinhas foi quem é agora minha amiga abençoada, que orou por mim e ofereceu a mão, mesmo quando eu não dava nenhum motivo para que ela fizesse isso. Ela fez porque Deus mandou fazer. E eu agradeço todos os dias. Anos depois, em um retiro de casais, o Senhor me trouxe à memória o sonho que eu tive antes mesmo de me converter. A árvore com as pessoas orando, nós estávamos bem ali. E eu finalmente entendi que Deus tinha planos para a minha vida antes mesmo que eu aceitasse Jesus. Só de escrever isso fico emocionada, pois aquele foi mais um momento em que eu percebi que Deus não ficaria apontando os meus erros. Pelo contrário, Ele usaria a minha história para tocar outras vidas. Talvez vida de gente que não tenha feito nem metade das coisas que eu fiz. Mas exatamente para eu poder dizer: Deus me resgatou, me limpou e fez com que eu aprendesse, esperasse e hoje pudesse estar aqui, vivendo muito mais do que um dia eu imaginei para minha vida. E se Ele fez isso por mim, pode fazer o mesmo por você. Ai, gente, que coisa mais linda, né? É tão bom ver como Deus pode reescrever toda a nossa história, né? A gente não esquece de tudo que passou, mas a gente aprende com o que passou e vai adiante e pode inclusive aconselhar outras pessoas. Isso é muito rico, isso é muito lindo, isso é muito de Deus. Obrigada pela companhia e até a próxima.